Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu quero passar para vocês a estrutura e as funções dos neurônios. Começando então pelas estruturas dos neurônios, nós temos aqui o que a gente chama de dendritos. Esses dendritos são ramificações que têm uma especialização em sua membrana que é capaz de receber estímulos. Aqui nós temos o corpo celular ou soma, que é responsável por computar esses estímulos. Essa região é o que a gente chama de axônio. O axônio ele é responsável por conduzir o impulso nervoso, além de transportar proteínas, por exemplo, e essa região inicial do axônio é chamada de zona de disparo, já que é uma região com uma alta densidade de canais de sódio. E aqui nós temos o terminal axonal, que é a zona secretória onde os neurotransmissores serão liberados. Vamos começar então pelos dendritos. Uma coisa importante que nós temos que ter em mente quando nós estamos estudando o neurônio é que esses dendritos eles vão captar estímulos que vêm de outro neurônio. E essa comunicação entre eles é o que a gente chama de sinapse. Então, a sinapse acontece entre dois neurônios e o neurônio que está enviando os estímulos é chamado de neurônio pré-sináptico e o neurônio que está recebendo esses estímulos é chamado de neurônio pós-sinápticos. O que faz essa membrana do dendrito ser capaz de captar esses estímulos é a presença de alguns canais iônicos que são controlados ou dependentes por ligantes. O que permite a membrana desse dendrito receber esses estímulos é sua especialização. E essa especialização tem a ver com a presença de canais iônicos dependentes de ligantes nessa membrana. Antes de explicar como acontece essa estimulação, nós temos que ter em mente que, num estado de repouso, ou seja, o potencial de repouso dessa membrana, ele é caracterizado pela presença, pela maior concentração de cargas positivas no meio intracelular e pela maior concentração de cargas negativas no meio extracelular. E o estímulo, ele vai ser, e o potencial que vai ativar ou inibir esse neurônio é a alteração desse potencial de repouso da membrana. Visto isso, eu quero dar um zoom nessa membrana para que a gente possa entender como essa captação de estímulos é feita. Então, aqui nós temos a membrana desse dendrito, desse neurônio. Então, lembrando que essa membrana é a membrana de um neurônio pós-sináptico. O que vai acontecer aqui é a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores liberados pelo neurônio pré-sináptico, eles vão se ligar nesses receptores, nesses canais iônicos que são proteínas que, quando ligados no neurotransmissor, se abrem. Quando eles se abrem, eles permitem a passagem de íons. Quando o neurotransmissor se liga nessa proteína, esse canal se abre e permite a passagem de íons. Se esse canal ele é excitatório, ele vai permitir a passagem de cargas positivas. A entrada de cargas positivas altera aquela concentração do potencial de repouso e gera uma despolarização da membrana, também chamado de potencial pós-sináptico excitatório. Porém, se há liberação de neurotransmissores que vão se ligar em canais inibitórios, esses canais se abrem e permitem a passagem de cargas negativas, que vai gerar uma hiperpolarização. No potencial de repouso, já existe uma maior concentração de cargas negativas dentro da membrana. Se a gente aumenta a quantidade de cargas negativas, a gente está causando uma hiperpolarização ou um potencial pós-sináptico inibitório. Esses dois potenciais pós-sinápticos, seja o inibitório ou seja o excitatório, são conhecidos como potenciais graduados. Eles têm esse nome
porque a resposta que eles vão gerar no neurônio é graduada. Ela depende da quantidade de canais que foram abertos, depende do tempo que aconteceu essa estimulação e depende da quantidade de cargas que vieram do meio extracelular para o meio intracelular. Além disso, nós temos um outro tipo de canal, que são chamados de canais acoplados à proteína G. O que acontece na estimulação desses canais é, de novo, a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores se ligam nesses canais e esses canais, por estarem acoplados à proteína G, vão ativar essas proteínas. Quando ativadas, essas proteínas vão ativar o que a gente chama de segundo mensageiro. Existem vários tipos de segundos mensageiros e o que eles fazem é basicamente ativar proteínas quinases. Proteínas quinases são enzimas que são capazes de fosforilar outras proteínas. Se essas outras proteínas são proteínas da membrana desse dendrito, o que ela vai fazer é ativar essas proteínas da membrana, e essas proteínas, como são canais, elas vão se abrir. Caso essa proteína seja um canal excitatório, quando ela se abre, ela permite a entrada de cargas positivas, o que vai levar a um potencial pós-sináptico excitatório. Se essa proteína fosforilada pela proteína quinase for um canal inibitório, ele vai permitir a entrada de cargas negativas e vai causar um potencial pós-sináptico inibitório. Só de ver esse desenho, eu acho que já fica claro que a resposta causada pelos canais acoplados à proteína G é muito mais demorada e tem muito mais reações e cascatas enzimáticas que demoram muito mais tempo para acontecer que apenas a abertura e fechamento desses primeiros canais, que são canais dependentes de ligantes. Isso faz com que a resposta desse neurônio ela seja prolongada, o que vai ser interessante em alguns casos. O que eu quero mostrar agora é que o soma ou corpo celular, ele também possui esses canais, ele também possui esses receptores, que são canais iônicos dependentes de ligantes. Isso quer dizer que aqui também é possível de serem feitas sinapses. Esses canais, eles estão presentes tanto nos dendritos, quanto no corpo celular e também no axônio. Então, essas três regiões são capazes de receber estímulos e, portanto, gerar esses potenciais graduados. Outra função do corpo celular que é muito importante é a produção de proteínas. As proteínas produzidas no corpo celular de um neurônio podem ser enzimas, podem ser essas proteínas da membrana que funcionam como receptores e podem ser também neurotransmissores. Como que essa produção é feita? No núcleo do corpo celular, nós temos o DNA. A primeira etapa de produção de proteínas é a transcrição, e então o RNA, ele sai do núcleo e vem para o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de proteínas. E como o neurônio é uma célula que produz muitas proteínas, ele tem uma densidade muito alta de retículo endoplasmático rugoso. E como essa foi uma das primeiras estruturas vistas no neurônio, elas receberam o nome de corpos de Niels, que foi o pesquisador que visualizou essas estruturas. Então, aqui no retículo, as proteínas, elas são produzidas, depois elas são transportadas para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, essas proteínas, elas são empacotadas no que a gente chama de vesículas. Agora, essas vesículas que estão cheias de neurotransmissores, elas devem ser transportadas até o terminal axonal para serem secretadas. Como isso é feito? Através do axônio. No axônio, a principal função dessa estrutura, que a gente sempre ouve falar, é a condução de impulsos nervosos. Como acontece essa condução?
Então, como nós vimos, os potenciais graduados que acontecem lá nos dendritos, eles serão computados no corpo celular e isso vai ter uma resposta que vai ser propagada pelo axônio, que é o que a gente chama de potencial de ação. No axônio, nós temos canais de sódio e canais de potássio. Esses canais de sódio e potássio possuem um limiar de voltagem para serem ativados. Então, são canais dependentes de voltagem. Quando o limiar desses canais ele é alcançado, esses canais se abrem. No caso dos canais de sódio, quando eles se abrem, eles permitem a passagem de sódio, ou seja, a passagem de cargas positivas para dentro da célula. Isso causa a despolarização. Quando a célula ela é despolarizada, ela precisa ser repolarizada para que possa ser ativada novamente. E essa repolarização é feita quando o limiar dos canais de potássio são alcançados, esses canais são abertos e o potássio ele sai da célula. Como nós temos a saída de carga positiva, nós temos a permanência de cargas negativas dentro da célula, fazendo com que estas fiquem mais concentradas. Isso seria a repolarização, e após esse processo, a membrana está pronta novamente para ser reativada, para que haja um novo potencial de ação. Além dessa condução do impulso nervoso, no axônio nós temos estruturas que está representada aqui em verde, que são microtúbulos. Os microtúbulos são filamentos que permitem o transporte de moléculas. Porém, não são só os microfilamentos, nós temos também proteínas transportadoras. Duas importantes proteínas transportadoras que nós temos são a cinesina e a dineína. A cinesina, ela é responsável pelo transporte anterógrado. O transporte anterógrado acontece no sentido do soma para o terminal. Então, ela acontece nesse sentido. E, por isso, ela transporta principalmente vesículas com neurotransmissores, assim como organelas e substâncias que precisam chegar até o terminal axonal. Já a dineína, ela é responsável por um transporte retrógrado. Isso quer dizer que ela transporta substâncias que saem do terminal e precisam chegar até o corpo celular. Um exemplo de substâncias que são transportadas pela dineína são os fatores neurotróficos. Fatores neurotróficos, eles são absorvidos pelo neurônio no terminal, já que são produzidos, por exemplo, pelos músculos durante atividade física, e eles devem chegar ao corpo celular, já que lá no corpo celular, eles são capazes de estimular e aumentar a produção de proteínas, garantindo a sobrevivência desse neurônio. Outra substância que as dineínas transportam são organelas que precisam ser degradadas. Uma curiosidade interessante sobre esse transporte retrógrado e anterógrado no axônio é no caso, por exemplo, de vírus como o vírus da herpes e o vírus da raiva. Esses vírus, eles contaminam o terminal axonal, eles entram no neurônio e, através das dineínas, que fazem o transporte retrógrado, esses vírus chegam até o corpo celular. No corpo celular, eles invadem o núcleo da nossa célula, do nosso neurônio, e vai produzir proteínas virais e também outros vírus. Essas proteínas virais e outros vírus vão ser transportadas novamente agora pelas cinesinas até o terminal axonal. No caso da herpes, quando ela chega no terminal axonal e é liberada, ela causa, por exemplo, as lesões na pele. Como nós vimos anteriormente, quando há despolarização, ela acontece em toda a extensão do axônio e chega no terminal axonal. No terminal axonal, nós temos na membrana canais de cálcio. Esses canais de cálcio, eles serão, então, ativados e, quando ativados, eles se abrirão e haverá a entrada de cálcio aqui no terminal. Por que a entrada de cálcio ela é importante? As vesículas que contêm os neurotransmissores têm nas suas membranas uma proteína que se chama Weisner. E na membrana do terminal, nós temos uma proteína que se chama Teisner. São as proteínas Isner. Essas proteínas,
elas devem se ligar, mas elas só se ligam na presença de cálcio. O cálcio é que faz a ponte entre essas duas proteínas. Então, quando o cálcio se liga, ele permite a fusão da membrana da vesícula com a membrana do terminal. E quando isso acontece, o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Quando esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, ele vai se ligar aos receptores do próximo neurônio, que são aqueles canais iônicos dependentes de ligantes, e vai gerar nesse novo neurônio os potenciais graduados, que vão estimular, vão excitar o próximo neurônio ou vão inibir esse próximo neurônio. E esse processo de liberação do neurotransmissor na fenda sináptica e ligação desse neurotransmissor no receptor, gerando potencial graduado no próximo neurônio, é o que a gente chama de sinapse. Após a sinapse, esses neurotransmissores, eles precisam sair da fenda sináptica. E para isso, nós temos uma proteína que se chama proteína recaptadora de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, além de serem recaptados, eles também podem ser degradados por enzimas. Mas no caso da recaptação, essa proteína permite a passagem desses neurotransmissores que voltam para dentro do neurônio. Ao mesmo tempo, está acontecendo uma reutilização também da membrana da vesícula. E o que acontece é a formação de novas vesículas com neurotransmissores que serão reutilizados. Um fato curioso sobre essas proteínas recaptadoras de neurotransmissores é o caso, por exemplo, de algumas drogas e alguns medicamentos que são utilizados para depressão e ansiedade. Esses medicamentos e drogas, eles são inibidores de proteínas recaptadoras. No caso, por exemplo, da serotonina, os medicamentos que são utilizados para depressão e ansiedade, eles inibem a recaptação da serotonina. Por isso, ela fica mais tempo na fenda sináptica e por isso ela se liga a mais receptores. Como esses potenciais são graduados, se ela fica ali por mais tempo e estimula mais canais, a resposta no próximo neurônio vai ser mais intensa. E isso faz com que a pessoa tenha uma maior sensação de bem-estar, melhorando os sintomas da depressão. Em relação à classificação estrutural desses neurônios, o neurônio ele pode ser multipolar, quando ele tem diversas ramificações. Uma das ramificações é o axônio, e aí nós teremos vários dendritos. Se a função do dendrito é receber sinais, fica claro que esses neurônios, que são multipolares, eles recebem diversos sinais, eles fazem muitas sinapses com vários neurônios diferentes. E isso é característico de regiões como o nosso córtex cerebral e do nosso cerebelo. Exatamente por isso, os dois exemplos que eu trouxe de neurônios multipolares são as células piramidais e as células de Purkinje. As células piramidais estão localizadas no córtex cerebral e as células de Purkinje no cerebelo. Já o neurônio bipolar, ele tem apenas um dendrito e um axônio que sai do seu corpo celular. Isso é característico de regiões como a nossa retina, o nosso epitélio olfatório e o nosso nervo auditivo. De forma geral, os neurônios bipolares estão relacionados sempre com os nossos órgãos do sentido. Em relação aos neurônios pseudonipolares, nós observamos duas extremidades, o axônio e o dendrito, porém, essas duas extremidades se originaram de uma mesma região, por isso o nome pseudonipolar. Um local que ele é sempre relacionado é o gânglio da raiz dorsal, lá na medula. Mas um outro exemplo bem interessante desse tipo de neurônio é o nervo trigêmeo. Em relação à classificação funcional dos neurônios, os neurônios podem ser sensitivos ou aferentes, lembrando que aferentes é quando ele sai da periferia em direção ao sistema nervoso central. Motores ou eferentes, que é quando ele sai do sistema nervoso central para a periferia, e os interneurônios, que estão entre neurônios sensitivos e motores.
Em relação aos sensitivos ou aferentes, esses neurônios podem ser classificados em visceral geral, quando eles captam estímulos das nossas vísceras, como o nosso pulmão e o nosso estômago. Somático geral, quando eles captam informações dos nossos músculos, das nossas articulações, da nossa pele, são informações gerais. Ele pode ser também classificado em sensorial especial, que é quando ele capta informações da nossa visão e da nossa audição, e visceral especial, que é quando ele capta informações de olfato e gustação. Já os neurônios motores ou eferentes, eles podem ser classificados em visceral geral, quando eles inervam nossas vísceras, como, por exemplo, o nosso trato gastrointestinal. Somático geral, quando ele vai inervar os nossos músculos esqueléticos, por exemplo, ou visceral especial, que são alguns nervos cranianos que inervam alguns músculos da nossa face. Músculos esses que são originados do que a gente chama de arcos faríngeos. Já os interneurônios estão localizados entre neurônios sensitivos e motores, e nós temos como exemplo os neurônios dos núcleos grácil e cuneiforme e os neurônios do tálamo, que fazem esse intermédio entre outros neurônios. Outro exemplo bem clássico também de interneurônios são os interneurônios localizados na nossa medula espinhal. Eles fazem parte do arco reflexo, então eles fazem a comunicação do neurônio sensitivo que traz a informação com o neurônio motor que vai enviar a informação de contração muscular. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar sobre os neurônios, a sua estrutura e as suas funções. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e te ajudou de alguma forma a estudar neuro, compartilhe com outros estudantes de neuro e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa responder. Obrigada e até os próximos vídeos.